Na menopausa, a gente fica muito mais delicada, é uma nova fase de verdade na nossa vida, e se a gente não tiver uma cabeça boa, a gente realmente se entrega a coisas que não são muito legais. O último vídeo que eu fiz, eu acho que deixei um pouquinho vocês preocupados, né? Mas eu tô aqui para dizer que tô bem, consegui dar a volta por cima, tô me reerguendo, tô me levantando, já estou conseguindo regular um pouquinho meu sono, já entendi porque eu não estou dormindo bem à noite, não é só por conta da menopausa, e tá tudo bem, estou dormindo de dia, é o que dá, fazer o quê? O importante é a gente conseguir dormir, né? Graças a Deus eu sou empreendedora e eu tenho essa opção, né? Eu sei que infelizmente tem pessoas que não têm essa opção, mas aí eu acho que também eu chegaria tão cansada do trabalho que eu iria dormir da mesma forma. Eu descobri que eu não estava dormindo bem, não estou, né, ainda, ou estava. É, porque tem dia que eu consigo, né? Tem dia que não. Porque vozes da nossa cabeça resolvem fazer o trabalho dobrado quando a gente relaxa. Na verdade, essas vozes ficam na nossa cabeça o dia inteiro. E se você der corda para elas, você não se conecta com você mais. Porque você acredita nessas vozes e segue elas, acredita nelas fielmente. Eu fazia isso. Eu estava vivendo assim, no automático. Todos os pensamentos que passavam eu achava que era meus e ficou essa confusão dentro de mim. Apesar de eu fazer terapia, desde que eu estou na pré-menopausa, eu faço terapia, eu me encantei tanto pela terapia que eu me formei em terapeuta. Foi aí onde eu comecei realmente a me encontrar. Ainda assim, se eu bobear, eu entro de novo nesses pensamentos, como se fossem meus, e me perco de mim, de verdade. Então, se você está nessa fase de muitos pensamentos, se você se confundindo com seus pensamentos, eu te aconselho a procurar ajuda para que você não se perca de você, porque não tem nada melhor do que a gente conseguir se ouvir, né? Saber exatamente o que se passa dentro da gente, fazer uma interocepção, né? Entender o que o nosso corpo realmente quer da gente e o que a gente quer de verdade, sem deixar que esses pensamentos fiquem influenciando e regendo a nossa vida. Porque se ninguém nunca te falou que a sua cabeça não para, ela fala o tempo todo com você. Eu tô aqui para te falar isso. E você tem que entender que você não é seus pensamentos. Quando eu entendi isso, aí tudo mudou para mim. O jogo virou. Eu consegui fazer essa virada de chave quando eu entendi que eu não sou os meus pensamentos e que eu posso conversar com eles. Às vezes boto para correr, sai fora. E mais uma coisa que você pode fazer, que funciona super bem, que o nosso cérebro entende super bem, é você falar cancelado. Eu tenho 2 filhos, né, e eu era aquele tipo de pessoa que se eu não conseguisse falar com algum deles, já começava a cabeça a pirar, pensar um monte de besteira. E aí vinha aquelas imagens horríveis, eu era assim mesmo, gente, de verdade. E aí eu passei a cancelado. Sabe aquele carimbo de cancelado do cartório, grandão? Pá, eu visualizava aquilo e falava cancelado. Eu falava até mais de uma vez, cancelado, cancelado, cancelado. Até que eu entendesse e realmente passava. Porque se você dá forma a um pensamento ruim, se você fixa naquilo, acaba acontecendo, né? É a tal da lei da atração. Já entendeu? Já ouviu falar nisso? É exatamente isso. Você cria na sua mente. A gente tem muito mais facilidade de criar coisas ruins do que coisas boas. Se você tentar se imaginar milionária, vivendo uma vida assim, assado, que você gostaria, num carro tal, é muito mais difícil do que você imaginar uma pessoa sofrendo um acidente, você sendo assaltado, porque nós fomos condicionados a acreditar mais nas coisas ruins, a viver mais no medo do que na alegria, facilidade, enfim. Foi isso que ensinaram pra gente a vida toda, né? Então, eu tenho dificuldade de imagética, mas se for para pensar que um filho meu caiu, a minha cabeça já consegue montar a cena inteira, inclusive com sensações, sentimentos e emoções, que é onde você cria, né? Juntar tudo, aí você faz a sua criação. É assim que a lei da atração funciona. Você pode perceber que pessoas que vivem vendo noticiário com assalto, elas vivem realmente aquilo, né? Eu escolhi viver numa cidade super tranquila, porque na cidade grande meus pensamentos se misturavam com o do coletivo. E lá só se pensa isso. Então eu só vivia em estado de alerta. Vivia com medo, detestava sair na rua, porque só de sair na rua já batia aquele medo horroroso. E aí eu me mudei para essa cidade para criar meu filho, que eu tive aos 40 anos, né? Então achei que aqui seria mais tranquilo para ele, para mim, e realmente ele está com 11 anos agora. A criação,
aqui nessa cidadezinha é muito diferente da cidade grande. Tanto é que eu estava pensando até, uns tempos desse aí, voltar a morar no Rio de Janeiro, né? Mas pensei muito nele, né? O choque de realidade que ele vai ter. Quando ele passa alguns dias de férias na casa da minha irmã lá no Rio, o pessoal chama ele de Chico Bento, para vocês terem ideia. E ele não é tão bobão assim, né? Bobão assim. Ele não é tão inocentezinho assim, mas as crianças de lá são muito mais evoluídas, vamos dizer assim, né? Então eu escolhi viver aqui, criar ele aqui, por essa questão mesmo, né? Porque quando a gente é mãe mais nova, a nossa cabeça é uma. Quando você já está certa idade, tem nada melhor do que... Meu sonho sempre foi morar em lugar tranquilo assim e tal. Então as dicas que eu tenho hoje para vocês são essas. Se você está na menopausa, passando aí por esse período delicado, tudo muda dentro da gente, tudo muda na nossa cabeça. Se você precisa de ajuda, procura ajuda. Se você precisa de médico, procura médico. Se precisa de terapia, procura terapia. Conversa com as vozes da sua cabeça, entendendo que você não é as suas vozes. Essas vozes não são você, ao contrário, né? Essas vozes não são você. Se permita viver com mais leveza. É o que eu tenho tentado fazer na minha vida. Eu sei que é difícil, né? Então hoje eu converso com a minha mente, eu observo, eu escolho no que eu acredito, né? E foi assim que eu comecei a ficar bem, de verdade. E eu espero que você também consiga. Se você está passando por essa fase, se você vai passar, já vai se preparando, já vai trabalhando isso em você, porque essas vozes conversam comigo, sei lá, a vida inteira, né? A vida inteira, quando eu deitei para dormir, a minha cabeça começou a funcionar de uma forma que eu queria que ela relaxasse, parasse, né? Essa noite, por exemplo, eu mesmo fui conversando, né? É engraçado como é que as coisas acontecem. Eu fui me autorregulando, conversando. Quando as vozes começaram, eu comecei a imaginar que eu estava num lugar muito calmo, muito tranquilo, com uma água azul, com uma temperatura super agradável, que eu deitava ali, relaxava, boiava. Enfim, fui fazendo isso e aí eu me lembrei que eu esqueci... O que foi que eu esqueci? Esqueci de pegar o celular para botar perto do quarto para despertar, porque eu não durmo com o celular no quarto, porque não faz bem. Se você dorme, é bom você tirar. E eu esqueci que eu tinha deixado ele, tipo, na cozinha. Eu tenho que deixar ele bem ali na sala, bem pertinho da porta do meu quarto, senão eu não escuto, porque eu já tô indo dormir tarde, né? E eu tenho que acordar às 6 da manhã. Levantei, peguei o celular e botei lá, e aí fui deitar de novo, voltei pro estado de relaxamento, aí conversando comigo, relaxa o couro cabeludo, relaxa a testa, relaxa os olhos, e fui dando comando para todo o meu corpo relaxar, até que eu consegui dormir. Então isso aí fica aí uma dica também, se você quiser testar, pode ser que funcione para você também, eu espero de coração que funcione, espero de coração que você também consiga se observar, escolher os pensamentos que são realmente verdade. Isso aqui é verdade, isso aqui eu posso confiar. E o que você não pode confiar e seguir a sua vida com leveza, com facilidade, que é isso que eu escolho para mim. E quanto mais pessoas se conectarem com essa intenção, mais fácil isso fica para todo mundo, tá bom? Beijo, vou gravar outros vídeos agora, então provavelmente vocês vão me ver com a mesma roupa em outros vídeos e tá tudo bem. Aproveitar o tempo que a inspiração tá aqui pra gente fazer. Se você não tá inscrito ainda no canal, não se esquece de se inscrever para me dar essa força e ter vontade de trazer mais coisas, porque quando a gente vê que o negócio está travado, está muito parado ali, sinceramente, dá vontade de parar e não continuar mais. Mas quando você vê o negócio fluindo, aí você ganha gás, né, de levar a coisa à frente. Eu tenho muitas ideias, muitas coisas boas que eu tenho vontade de trazer para vocês. E é isso, gente. Aguardem o próximo vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta e manda para aquela sua amiga que está entrando na menopausa. Beijo!